Boa noite, nossos companheiros, amigos de estudos do Espiritismo. Hoje, dia 29 de dezembro de 2020, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como se sabe, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E como sabemos, nós pesquisamos o Espiritismo, estudamos o Espiritismo para tirar as dúvidas acerca dos problemas humanos, acerca da vida, da encarnação, da reencarnação, e o Espiritismo trata de todos esses problemas e explica melhor em relação às crenças religiosas, porque a base do Espiritismo é a reencarnação. Com a reencarnação, que é uma lei da natureza, uma lei criada por Deus, tudo fica fácil de se explicar, principalmente as aparentes injustiças da vida, com a reencarnação. Mas sem a reencarnação, tudo fica sem explicação, embaraça, complica e até mesmo implica, mas só a reencarnação é que explica o porquê da vida. A reencarnação explica porque nascemos, muita gente nasce cega, surda, muda, paralítica, paraplégica, porque uns nascem ricos, de bilhões, e outros nascem na miséria, vivendo de tostões. Outros nascem nas favelas, e outros nascem como reis, rainhas, príncipes, condes, com tudo favoráveis. Por que isto? Porque Deus se apresenta tão injusto, já que Deus é a justiça suprema do universo, já que Deus é amor, já que Deus é misericórdia. Há quem diga que Deus faz a alma na hora que faz o corpo, ou seja, no momento em que há a concepção, quer dizer, a junção da célula masculina com a feminina, e que a senhora engravida, aí nesse momento é que Deus faz a alma e coloca nesse corpo novo. Ora, se Deus faz a alma na hora que faz o corpo, porque uns nascem cegos, surdos, aleijados, mudos, e outros nascem sadios, na mesma família, filhos dos mesmos pais? Porque Deus é injusto assim? Não é melhor admitir que aquela alma Deus não criou naquele instante do corpo, no nascimento, que aquela alma já existia, pré-existe ao nascimento? Isso aí é o que se chama a reencarnação. É o que explica por que uns nascem cegos, surdos, mudos, mongoloides, outros nascem na favela e outros nascem como reis e rainhas. É a reencarnação, quer dizer, aquele espírito que junta-se àquele corpo, ele pré-existe aquele corpo, já existia. E nas encarnações passadas, nas vivências de suas vidas anteriores, ela cometeu, aquela alma que nasce cega, fez alguém cegar,
ou ela própria cegou aquele alguém. Aqueles que nascem surdos, mudos, é que também descumpriram as leis de Deus. Logo, a alma existia, cometeu erros, desobedeceu às leis de Deus, é um criminoso perante as leis de Deus, é um genocida, cometeu crime contra a humanidade no passado dele, aí volta hoje, cego, surdo, aleijado. Não é a reencarnação? Explica a justiça divina. Porque ninguém nasce cego, surdo, mudo, pobre e outro rico, sem que não tenha uma causa. Não existe nada sem causa. Tudo tem as suas causas. Apenas o materialismo não alcança essas causas. E o ateísmo, que nega Deus, também não alcança essas causas. Mas só explica essas aparentes injustiças através da lei universal do renascimento. Esse é o que se chama a reencarnação, que é a base do espiritismo. E hoje nós gostaríamos de conversar, neste programa Encontro com o Espiritismo, sobre a ressurreição da carne. O que é ressurreição da carne? Ressurreição da carne é a alma voltar de novo. Ressurreição da carne. Mas voltar de novo no dia de juízo, para ressuscitar a carne, o corpo, que a terra, o cemitério já comeu. Isso é a ressurreição da carne pregada pelas igrejas, pregada pelas religiões. É a ressurreição da carne. Ressurge a alma, mas ressurge trazendo o defunto de volta e escavando o defunto, e escavando o esqueleto do defunto e juntando novamente a carne para voltar de novo a viver. Isto ocorrerá, segundo a teologia ou o dogma das igrejas, no dia de juízo, quando Jesus, o Deus, fará o juízo final. É aí que haverá a ressurreição da carne, quer dizer, a alma volta a ocupar aquele cadáver que a terra já comeu. Será que isso bate com a justiça divina? Será que essa teoria, esse dogma das igrejas, será que estão de acordo com a lógica e com a razão humana, com a razão do homem? Será que bate com a ciência? Não, nem bate com a ciência e nem está concorde com a lei de Deus e nem concorde com a razão e nem com a lógica. Essa teoria faz parte da teologia das igrejas, que não faz parte da teologia do Espiritismo. Faz parte da teologia do Espiritismo a ressurreição na carne. Ressurreição da carne é a volta do Espírito em outro corpo. Chama-se a ressurreição na carne. Ressurreição da carne é das igrejas. Ressurreição na carne, quer dizer, no corpo, em outro corpo, em corpo novo, é da teologia do Espiritismo. É um dos fundamentos básicos do Espiritismo. Chama-se a reencarnação, que sempre foi pregada no passado às civilizações mais antigas aqui do planeta, principalmente as civilizações orientais, sempre pregaram a reencarnação e a lei do karma, que é a lei de retorno, de trazer de volta os espíritos culpados, criminosos, para resgatar as suas dívidas aqui na Terra. Isso é o que explica porque um nasce cego, surdo, mudo, um pobre demais e outro rico demais. É a reencarnação. Sem a reencarnação
nada se explica. E estudando aqui esse tema, ressurreição da carne, que é das igrejas, no dia de juízo, que a alma, segundo as religiões, no dia de juízo, aí as almas que estão dormindo, ninguém sabe onde, aí volta a ressuscitar o cadáver, que é contra as leis de Deus, contra a ciência e contra a lógica e a razão. E a ressurreição na carne, que é a reencarnação, que é pregada pelo Espiritismo, foi pregada pelos judeus, confirmada pelo próprio Cristo, Jesus, quando ele dizia a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Concorde com a justiça de Deus e com o amor de Deus e a misericórdia de Deus, que Deus perdoa seus filhos através da lei dos renascimentos, através da reencarnação. Esse é o amor de Deus. E de maneiras que na questão 110 de O Livro dos Espíritos, ressurreição da carne, aí vai explicar para todos nós o que significa a ressurreição da carne. E Allan Kardec pergunta: o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos, ou seja, ensinada pelas religiões antigas, ensinada pelos hebreus, ensinada por Jesus, ensinada pelo Espiritismo, ensinada pelos Espíritos. Essa é a reencarnação? Aí os Espíritos respondem: como quereris que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade. Pegam o pé da letra e, de modo, pegando ao pé da letra, aí se tornam as pessoas cada vez mais descrente na reencarnação. Dai a essas palavras uma interpretação lógica conforme a razão, e os que chamais livres pensadores, os filósofos, os homens altamente inteligentes, as admitirão sem dificuldade. O consenso, o acordo ou concorde da lei do renascimento, da reencarnação, que está mais concorde com as leis de Deus e com a lógica, com a ciência, do que o dogma da ressurreição da carne, que é no dia de juízo trazer as almas de volta, que ninguém sabe onde estão, para animar o cadáver, encher de carne e sair esse povo todo pela rua. Isso é até muitas vezes leva ao humorismo, e muita gente diz, os pensadores, os filósofos, que isso é uma espécie é uma ilusão e uma piada ao mesmo tempo, porque não está concorde com as leis de Deus e nem com a razão. E os Espíritos, na resposta a Kardec, eles continuam: porque não vos enganeis, esses livres pensadores, os homens gênios de inteligência, o que mais pedem e desejam é crer. É crer. Tem eles, como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, do conhecimento do futuro. Eles têm sede, desejam, são ansiosos para conhecer o motivo, as causas das coisas, porque eles são altamente inteligentes, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A ciência desmente essa teoria das igrejas, que é a ressurreição no dia de juízo, no dia de julgamento final, a ressurreição da carne, quer dizer, do defunto que já está enterrado. Aí a ciência não aceita. Esses homens sábios, esses cientistas, esses grandes filósofos,
esses brilhantes pensadores, eles também não aceitam, porque não está concorde com a ciência e nem com a razão. O corpo, quando vai para o cemitério, a terra come, os germes destrói. Como é que no dia de juízo, nesse dia de juízo, as almas que estão adormecidas, dormindo, elas vão ressuscitar o esqueleto? É contra a ciência, contra a razão. E o Espírito diz mais: ora, a doutrina da pluralidade das existências é consentânea, quer dizer, está de pleno acordo com a justiça divina. Só a reencarnação explica o que, sem ela, a reencarnação é inexplicável. Por isso é que as religiões não conseguem explicar os porquês dos que nascem pobres nas favelas e outros nascem como reis, porque uns nascem cegos, aleijados, surdos, mudos, e outros não nascem assim. Só a lei da reencarnação é que prova estar consentânea com o amor de Deus e a justiça de Deus, e também de acordo com a ciência e com a razão. E o Espírito complementa: como havia de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião, quer dizer, o princípio da reencarnação? Assim, complementa o Espírito, assim, pelo dogma da ressurreição da carne, que é o que as igrejas ensinam, a própria igreja, mesmo assim, ensina a doutrina da reencarnação. É o que Allan Kardec pergunta. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, mesmo errada, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação, mesmo assim. Aí os espíritos respondem: é evidente. Com outras palavras, demais essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco, ou dentro em breve, com o tempo, se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo da Bíblia, das Escrituras Sagradas. O Espiritismo está mostrando que o Espiritismo, com a doutrina da reencarnação, está confirmando a reencarnação ensinada pela Bíblia, ensinada por Jesus e ensinada pelos profetas, aqueles a quem a morte foi dada, voltarão de novo. É o que ensinavam os profetas da antiguidade. Então, o Espírito aqui encerra: os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns a pretendem. Os espíritos vêm, ao contrário, confirmá-la, confirmar a religião, sancioná-la por provas irrecusáveis. E assim, meus amigos e companheiros, essa é a mensagem de um espírito muito elevado, São Luís, que era um mentor espiritual de Allan Kardec e mentor espiritual da Sociedade Espírita de Paris, fundada e mantida por Allan Kardec. E mostrando aqui, mostra também que a igreja, com o dogma da ressurreição da carne, que é no dia de juízo trazer as almas para ressuscitar os defuntos, que só tem lá o esqueleto, é uma doutrina errada, que não combina com o amor de Deus e a justiça de Deus, mas mesmo assim a Igreja Católica está ensinando discretamente a doutrina da reencarnação, mesmo porque diz a história da Igreja que a Igreja Católica, no início da sua fundação, ela ensinou a reencarnação. Até passou uns 3 ou 4 séculos, é o que a história da Igreja fala. E a história das religiões, de uma forma geral, está lá.
que aceitavam a lei da reencarnação. Os fundadores, os principais fundadores da Igreja Católica aceitavam a reencarnação. Agora, depois, por arrependimento e devido à influência de uma mulher do rei que dominava os papas naquela época, tinha grande influência sobre a igreja, e ela era uma mulher má, perversa, e que diz a história que antes de casar com o imperador, ela era uma mulher de vida devassa, e então ela não queria, muito vaidosa, muito orgulhosa, ela não aceitava a ideia de, numa nova encarnação, voltar como pobre, ou voltar como negra, voltar sem poder, voltar sem valor. Isso inimizava esta mulher. E então ela, como tinha muita influência sobre o marido, que era um imperador, influenciou a igreja, e a reencarnação no concílio foi para a votação, e a reencarnação perdeu só por um voto, mas os demais votaram que deveria continuar a doutrina da reencarnação, mas foi retirada porque perdeu só por um voto. É o que diz a história da igreja e a história das religiões. Quem desejar, consulte a história da igreja. Mas a igreja no começo aceitou a reencarnação, mas depois saiu. Mas o Espiritismo veio como terceira revelação para ressuscitar essa lei básica, universal, que é a lei do renascimento, e não foi criada pelo Espiritismo, nem foi criada por Jesus, nem foi criada pela Bíblia, a reencarnação, nem foi criada pelos profetas, nem pelo próprio Cristo, como acabamos de dizer. É uma lei criada por Deus. Quem aceita a reencarnação, muito bem, está reencarnado. Quem não aceita também está reencarnado, porque é uma lei. E a vontade, ou seja, a má vontade dos homens jamais prevalecerá contra as leis de Deus. Isso é o que nos ensina o Livro dos Espíritos, o que nos ensina a doutrina dos Espíritos. Muita paz para todos. E o tema que hoje nós estudamos no Livro dos Espíritos, na questão 10 para os pesquisadores, foi a ressurreição da carne, que é das igrejas, e a ressurreição na carne, que é a reencarnação ensinada pelo Espiritismo, e é uma lei criada pelo Pai Celestial, que o seu amor a nós se manifesta através da reencarnação. Muita paz para todos, e voltaremos novamente com o encontro com o Espiritismo. E muita paz.